o Bruno Matos, político, que estará com a gente para falar sobre uma situação de recorte regional específica, em especial envolvendo Porto Alegre, mas é uma realidade que vem assolando outras cidades do Rio Grande do Sul e algumas cidades do Brasil, que é a falta de políticas públicas para o enfrentamento desse distúrbio climático que desde o ano passado trouxe flagelo ao Rio Grande do Sul e denotou, né, descortinou a falta de operação, de previsibilidade, de investimento e de atenção, tanto do governo estadual, dos gaúchos, como também, em especial, de prefeituras, citando, é claro, a prefeitura da capital, Porto Alegre, de Sebastião Melo. Trazemos para a tela, Bruno Matos, seja bem-vindo aqui no Giro de Notícias do Voz Trabalhadora. Boa tarde, nossa audiência, boa tarde aí para todos aqueles que nos acompanham. Quero agradecer ao convite aí de toda a equipe da Voz Trabalhadora para a gente estar aqui podendo conversar e debater a nossa cidade, né? E, enfim, tudo isso que também assola o nosso estado. E começar aqui então com uma breve apresentação. Sou Bruno Matos, dirigente da União das Associações de Moradores de Porto Alegre, da UAMPA, sou do território da Farrapos, entrada da cidade, então aqui contemplando Farrapos, Humaitá, Navegantes, Ilhas, né? Mais conhecida aí como Vila Farrapos, mas são vários territórios. E, bom, as enchentes não é um problema de agora, né? Não começou nesse ano e nem no ano passado. É importante que a gente tenha esse mapa, né? Pensando aqui a nossa localização, o nosso território. É um problema estrutural, histórico e que vem se agravando ano após ano, né? E com muita tranquilidade se intensificou desde que as gestões populares deixaram, né, aqui o governo de Porto Alegre. Então, o nosso foco hoje é, sim, a gente pensar em que forma vai reestruturar o sistema de contenção de cheias, das casas de bombas, das comportas, né? Por exemplo, desde o ano passado, desde a enchente ali de maio, junho do ano passado, a comporta aqui do DC, a comporta 12, ela continua aberta, né? Ali próximo da Voluntários, ela continua aberta. E a solução que foi apresentada agora, nessa última semana, com as chuvas, com a cheia do Guaíba, foi colocar sacos de areia, sabe? Isso é algo que deixa a população muito aflita, deixa as comunidades muito aflitas, porque sabe que isso não resolve. E não resolve, até porque na enchente do ano passado, a chuva, a água, ela não veio por cima da freeway, ela veio por dentro dos esgotos, né? Ela veio por dentro da comunidade. Então, a gente precisa pensar numa limpeza total do nosso sistema de esgoto, a gente precisa pensar numa readequação das casas de bombas, e tudo isso que eu estou falando aqui não é da minha cabeça, do movimento comunitário, da UAMPA, não. Isso são dados técnicos, que os técnicos do DEMAI já relataram em diversos documentos, é algo que é público, né? Inclusive foi com base nesse documento que pedimos o impeachment do Melo, ano passado, né? Então, é mais ou menos nessa seara histórica que a gente está, né? É conseguir pensar contingências aqui para esse território em que mora aí tranquilamente mais de 50 mil pessoas, e cada chuva que dá é um pavor, é um transtorno, né, e um sentimento assim de aflição. E dentro desse aspecto, Bruno, para a gente avançar nesse papo, a Prefeitura de Porto Alegre não tomou nenhuma medida que pudesse represar com maior potência estes impactos. Você fala no pedido de impeachment, né? Mas fora isso, há algum tipo de ação junto ao Ministério Público que poderia obrigar, por conta, porque não pode se dizer agora pego de surpresa, né? Uma chuva que cai acima do nível mensal, o nível diário que chove no que referencia um mês, a gente tem tido isso como uma regularidade. Não tem nenhuma ação no Ministério Público que possa ser feita para obrigar o prefeito a tomar essas medidas emergenciais com base nesses acontecimentos pretéritos? Então, Thiago, já sabemos que tem o recurso, né, para prevenção das cheias. São mais de 6,5 milhões aí para dar conta disso, só pensando aqui, né, Porto Alegre.
bilhões aí só pensando Porto Alegre, né? E até agora isso não foi executado. Esse dinheiro está parado rendendo. Né? Esse dinheiro está parado rendendo no banco. Então, sim, se essa ação do Ministério Público for para frente, é obrigando que esse recurso seja utilizado, seja executado. Porque não pode tanto dizer que foi pego de surpresa, quanto dizer que não tem um recurso, né? Porque além dessa verba destinada diretamente para questões das cheias e do sistema como um todo, também tem o perdão da dívida, pensando aqui o Estado do Rio Grande do Sul, né? Que já está em vigor. Então, a gente percebe que existe um projeto político, né, em curso. E qual é esse projeto político? O projeto político é aquele de tirar as famílias aqui da região do Quarto Distrito, é tirar os moradores do seu território. É esse o projeto que está em curso, porque daí a gente volta para a questão da enchente do ano passado, onde a gente ficou 30 dias debaixo d'água, sendo que tinha bombas disponibilizadas pela Sabesp, sendo que tinha infraestrutura já colocada aqui para Porto Alegre e para o território, e não foi feito. E só começou a ser executada qualquer medida depois que a população, com movimentos comunitários, com movimentos sociais, foram trancar a BR. Foi aí que a bomba foi instalada e a água começou a baixar aqui na entrada da cidade. Porque existe um projeto político de tirar as comunidades desse território. A especulação imobiliária está de olhos aqui todo dia, né? Todo dia. Existe uma vontade, né? E a gente pode dar, assim, alguns apontamentos para isso, como já é preparada essa parte da gentrificação, né? Seja pelas chuvas, mas também como, por exemplo, o DEMAI vem se comportando, né? O DEMAI que está em vias de ser parcerizado, né? Para não dizer privatizado, já começa a instalar pontos de água em todas as ocupações aqui da região. Pontos novos. Muitas dessas ocupações que nem regularização fundiária tem. Então, assim, não tem o processo de REURB instalado, mas o ponto de água e o relógio para começar a cobrar água dessas comunidades que são pauperizadas, que são empobrecidas, a prefeitura já vem acelerando, né? Sim. E para a gente encaminhar, Bruno, tudo isso que vem acontecendo vem criando uma disputa política numa pauta que deveria ser de uma capilaridade universal, né? Ela deveria atingir, alcançar a população, mas não foi suficiente, por exemplo, para fazer o Melo perder nem a disputa à prefeitura, né? Teve até certa facilidade para voltar ao passo municipal, mesmo diante de toda a sua inabilidade na condução das enchentes. E agora ele envolve isso numa bola de neve. Como fazer também para que a população tome consciência sobre a responsabilidade política, sobre o tema ambiental, que parece cada vez mais descolado do debate político, quando na verdade deveria se tornar uma das principais pautas, uma vez que isso é intermitente, daqui para frente não tem mais volta. Bruno? Então, Thiago, nossa audiência, as emergências climáticas são uma realidade, estão postas e não vão voltar para ser o que eram, né? Tu bem colocou isso. Então, para a gente conseguir não conscientizar as pessoas, até porque isso parece um pouco assim que as pessoas são distantes, né, do que está acontecendo. E na verdade não, aqui todo mundo tem a água invadindo sua casa, o seu comércio, né, o seu local de trabalho. Eu acho que não se trata necessariamente da conscientização dessas pessoas, né, no sentido da emergência climática. Isso está posto. Mas sim de fazer uma vinculação com a pauta política e com a luta política que isso engloba, né? Agora também está instaurada na Câmara de Vereadores a CPI, desmonte do DEMAI, e está acontecendo audiências públicas em toda a cidade. Então, aí a gente tem uma janela e uma oportunidade de mobilizar a população, mobilizar as comunidades, os comércios, os pequenos negócios, os empreendedores dos diversos territórios e levar para essas audiências e tomarem pertencimento desse debate, né? Porque aqui a gente não está só falando, né, da água que está invadindo as casas. Não, a gente está falando que acaba complicando e atrasando, né, o desenvolvimento de toda uma região. E, no caso, toda a cidade, todo o estado. Né? É disso também aqui que se trata.
Porque no momento que uma região está alagada, tu não vai conseguir acessar o teu emprego, tu não vai conseguir gerar renda, tu não vai conseguir desenvolver. Então, é através dessa CPI, dessas audiências públicas, que a gente dá conta de mobilizar as pessoas. Inclusive, diversos comitês populares em defesa do DEMAI estão surgindo aqui na cidade, e esse também vai ser um instrumento que a gente vai utilizar para estar denunciando a prefeitura e também para conseguir fazer o debate a respeito das emergências climáticas e da necessidade de ter um DEMAI público e de qualidade para todo mundo. Porque é muito fácil falar que o DEMAI não consegue dar conta dos serviços, não consegue entregar aquilo que se compromete, mas ninguém fala da capacidade operacional do DEMAI. Porque lá atrás, 20 anos atrás, nas administrações populares, no auge, a gente falava em 7 mil trabalhadores no DEMAI, mais de 7 mil. Hoje, a gente não chega a 3.500 trabalhadores. E com as demandas aumentando. E, né, com o serviço cada vez ficando mais complexo. Então, assim, também a gente falar que a gente precisa abrir concurso público. Precisa abrir concurso público, colocar trabalhador qualificado lá dentro. Não só pensar em terceirizar, parcerizar e, né, como a gente está vendo aqui, a entrega do DEMAI para a iniciativa privada. Muito bom. Bruno, muito obrigado por estar conosco, atualizar esta situação que é de emergência e de interesse público total, e não é só para a população porto-alegrense, ela é um case que serve para o interesse público nacional, e aí a gente só resta te agradecer o engajamento, a batalha e oferecer o nosso espaço sempre aberto para que você traga esse cotidiano, né, de uma pauta que, como eu disse, ela era episódica e hoje ela se torna permanente nos meios de comunicação e na nossa vida na sociedade lá fora. Muito obrigado, Bruno. Tiago, eu que agradeço aí o convite, agradeço aí também, né, o companheiro Portinho, o companheiro Celso e toda a voz trabalhadora. Contem com a UAMPA, contem com o movimento social, com o movimento comunitário, contem comigo pro que precisar para a gente fazer o bom debate e a boa luta, né, por um DEMAI público, gratuito aí e de qualidade para todos e todas. Forte abraço. Grande abraço, Bruno. Bruno Matos esteve conosco, trazendo as situações aí também dramáticas de Porto Alegre.